recebe o Juventude amanhã em São Januário, ao vivo no Sport TV, 6 da tarde. Além de voltar a vencer, o time tem que voltar a fazer gol. Não fez nenhum nos 2 últimos jogos que jogou, inclusive foram 2 derrotas, né? Débora Gares, como o Vasco pretende reencontrar o caminho das vitórias? Precisa reorganizar esse ataque, né, Escobar? Recalibrar a pontaria. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O time vem de derrota por 2-0 para o São Paulo e por 3-0 para o Botafogo. E como você bem disse, além de não ter vencido, não marcou algo que ainda não tinha acontecido dessa forma neste brasileiro. Passar 2 jogos em branco. O time tem o 4º melhor ataque da competição, com 49 gols marcados. Só perde para Flamengo, Palmeiras e Mirassol. E aí o que acontece? Contra o São Paulo, até que o time foi bem, foram 22 finalizações, 9 delas em direção ao gol. No clássico é que o domínio foi mesmo do Botafogo, foram 10 finalizações, nenhuma delas em direção à meta. Qual é a boa notícia nessa situação? O atacante Nuno Moreira volta para essa partida, além dele o lateral Paulo Henrique, os dois cumpriram suspensão na última rodada e estão à disposição. Por outro lado, o David está fora porque levou o 3º cartão amarelo no último jogo. O time treinou hoje pela manhã e amanhã a expectativa é de casa cheia. Escobar, um abraço para você, querido. Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares. Um abração para você, querida. Vasco de Lucas Pedrosa é o único carioca a jogar amanhã no Brasileirão no sábado. Todos os outros jogam no domingo e o Cruz Maltino, que vem de 2 derrotas seguidas, agora vai enfrentar o Juventude em casa, em São Januário. A gente vai ver um VT da preparação para esse jogo. Na volta, a gente vai comentar, Rodô. O Vasco mais uma vez terá um jogo em casa para voltar a vencer. São 2 derrotas seguidas e, além disso, são 2 jogos em que o time não consegue fazer gols. Esta é a primeira vez que isso acontece após a chegada de Diniz. A equipe tem o melhor ataque do Brasileirão, com 49 gols marcados. Agora, o técnico terá que reorganizar o elenco para manter o bom momento vascaíno, já que tem como objetivo conseguir a vaga para a Libertadores. O Gigante da Colina irá reencontrar o Juventude, que luta para sair da zona de rebaixamento, e que o time não tem um bom retrospecto, já que o Vasco não vence o Juventude desde 2009, na partida que marcou o retorno à Série A. No primeiro turno, a equipe do Sul levou a melhor, vencendo por 2-0. Para esse duelo, Diniz vai contar com o retorno de Paulo Henrique e Nuno Moreira. No meio-campo, Hugo Moura, Barros e Tietê disputam as vagas. Vasco e Juventude se enfrentam em São Januário às 18 horas. Faltando pouco para terminar o Brasileirão, qualquer deslize afasta o time de voltar à Libertadores depois de 9 anos. Vamos relembrar quem vai voltar para a alegria de Lucas Pedrosa. Nuno Moreira e Paulo Henrique. Ótimo. Meio time, hein? Não? Errei? Quase. 1/3. Um terço do time, Pedrosa. 1/3, cara. Porque, como eu até trouxe aqui, eu acho que o Paulo Henrique dispensa comentários, é lateral de seleção brasileira, para mim o melhor lateral direito do Brasil, não tem muita discussão em relação a isso. Gosto do Pumita, acho bom jogador, mas não tem nem comparação assim. Se você for falar, colocar uma nota, o Pumita é um jogador nota 6,5, no máximo ele faz partidas nota 7. Hoje o Paulo Henrique é um jogador nota 9. Então, assim, eu acho que é um cara que dá ofensividade, dá também a parte defensiva. É o cara que mais vence duelos nesse time do Vasco, mais dribla. O Paulo Henrique tem uma média de 2,5 dribles por jogo. Então é muito importante ele. E o Nuno, eu já falei aqui, o Nuno é uma questão de QI, de inteligência, de dividir a responsabilidade com essa criação com o Coutinho e também ser um jogador que participa o tempo inteiro, tanto de gols quanto de assistências, está sempre ligado. Para mim, a melhor contratação do Vasco na temporada e ele vem mostrando isso desde o momento que ele chegou. Ele não precisou do Fernando Diniz para fazer ele melhorar. Ele já era muito bom jogador antes e ele só foi potencializado com essa equipe do Vasco. E olha, o Hugo Moura passou de titular absoluto à reserva, perdeu espaço com o Diniz, que tem preferido usar o Tietê. Segundo o GE, a prioridade para o Vasco em 2026 é contratar um volante. O Pedrosa trouxe aqui a opinião, e eu acho que é um consenso, né? Que o Tietê não foi muito bem no jogo contra o Botafogo, né? Ele não fez uma brilhante partida, não é o fim do mundo, mas é um banco ou não, o Vene Casagrande? Tietê, eu considero um bom reserva. Mas você faria essa mudança hoje? Não, hoje não. Eu acho que assim, embora ele tenha ido muito mal mesmo no clássico contra o Botafogo, mas assim, não dá pra você tirar um jogador porque ele foi muito mal. Então, o Diniz seria até incoerente, porque o Hugo Moura foi mal em várias partidas e ele não tirou. O João Vitor, na época zagueiro, foi mal em várias partidas e ele não tirou. Duvido ele fazer o mesmo, ele fazer isso agora com o Tietê. Eu não faria isso. Mas assim,
trazendo aí a informação que o Vasco busca volante, já podemos dizer que a contratação do Thiago Mendes então não deu certo. Porque o Vasco contratou esse jogador e até o momento o jogador não performou. Eu não acho errado buscar um volante, muito pelo contrário. Mas aí a diretoria precisa entender quais são as características e pensar no lado físico, porque não adianta você errar novamente como errou com o Thiago Mendes. O que muda do Vasco contra o Botafogo para esse jogo, você acha, Pedrosa? E eu estendo a você essa questão do Tietê também. A gente tem que lembrar o torcedor para aquietar o coração, né? Às vezes o cara não jogou bem uma partida, mas tá tudo bem. Às vezes ele também não tá num bom dia aqui, a gente fala mais groselha, nosso dia não tá muito legal, o programa às vezes não é tão animado, enfim. A vida é assim mesmo, a gente tá todo dia assim, é normal. Você faria o quê? O que você acha que o Diniz vai fazer? Eu faria o que eu acho que o Diniz vai fazer. O quê? Manter o Tietê. Porque não dá pra gente ficar analisando o que é um coletivo forte, que vinha muito bem anteriormente, por causa de 1, 2 jogos. Eu acho que o futebol ele é muito ingrato muitas vezes. Então, para pensar que o Vasco vai enfrentar o Juventude de Thiago Carpini, que está lutando contra o rebaixamento e que, obviamente, vai querer montar um sistema defensivo muito forte. É melhor você ter um jogador construtor no meio ou é melhor você ter um jogador destruidor? É melhor você ter um jogador construtor porque o Vasco vai ficar com a bola. Então eu prefiro continuar com o Tietê para essa partida pelo menos. Talvez para outros momentos você coloque o Hugo Moura e o Barros porque ele vai te dar mais combatividade, vai te dar mais consistência nesse meio e você perde também uma possibilidade do Coutinho, do Nuno, do Ryan, ou seja lá quem for jogar lá na frente, de ficar marcando também com muita veemência. O sistema defensivo todos marcam. Mas quando tem Hugo e Barros, eles dão mais suporte para o Coutinho, para os outros jogadores poderem jogar. Nessa partida de sábado, eu não tiraria o Tietê, eu colocaria o Tietê, deixaria o Tietê, porque eu acho que ele ainda pode voltar a ser o bom jogador que todo mundo sabe que ele é. E o outro ponto, em relação a essa equipe do Fernando Diniz, como eu falei aqui, vai jogar contra um adversário que vai se retrancar. A posse vai estar no Vasco da Gama, e aí você tem que entender que não só para o ano que vem, mas volante, eu já falei isso aqui diversas vezes, é a posição mais importante do futebol. Não é só um não, Vene. Se a diretoria está pensando em só um, tá errado, tá? Tem que contratar um 5 e tem que contratar um 8. Os dois jogadores, tanto o primeiro volante quanto o segundo volante, para elevar a patamar. Eu tenho certeza que eles estão pensando nisso, não é só um volante. O negócio... Ainda sobre o Tietê, eu acho extremamente injusto quem julga o Tietê, o futebol do Tietê, por conta do desempenho contra o Botafogo. A torcida fez isso, Pedrosa? O Tietê, a torcida pegou no pé do Tietê. Pegou. O Tietê ele não desempenhou mal sozinho, não. Coletivamente falando, o Vasco foi muito abaixo. É isso aí. Se o Vasco tivesse ido bem, coletivamente falando, e o Tietê abaixo, beleza, eu ia até entender a crítica, mas todo mundo foi mal. Só que o Tietê foi muito mal, porque a gente sabe que ele pode ir muito melhor do que isso. Sim. Então, assim, não dá pra você julgar o Tietê por conta desse jogo, até porque todo mundo do Vasco desempenhou muito mal. E ainda acho, Vene, que, repito, o torcedor ele tem memória curta. Porque verdade. as pessoas estão pedindo assim, Hugo Moura, Hugo Moura, Hugo Moura. Contra o Fluminense o Hugo Moura jogou? Não. Foi 2-0 o Vasco, com o Tietê jogando de segundo volante. Sim. E o Vasco fez uma partida absurda contra o Fluminense no Maracanã. Que é um adversário, na minha opinião, né, até mais forte do que o Vasco enfrentou agora. Por exemplo, São Paulo. Eu acho o Fluminense melhor que o São Paulo. Acho o Fluminense melhor que o São Paulo. Que susto. O Botafogo é um time que tem grandes jogadores, mas não estava vivendo um momento melhor que o Fluminense. Não estava. É que o Botafogo realmente fez uma partidaça. Mas o que eu quero dizer aqui não adianta, gente, pegar um jogador para Cristo, caso ele não esteja realmente comprometendo individualmente, que foi uma coisa que muitos jogadores do Vasco fizeram durante o ano, não vai fazer sentido. É o coletivo, é o sistema. E o Vasco inteiro, tirando o Léo Jardim, o Carlos Cuesta e o Robert Renan, foi mal contra o Botafogo. Ontem, eu até esqueci de mencionar isso, a gente debateu aqui sobre o Matheus França. Ele pode ser o reserva, sabe de quem? Do próprio Nuno. Porque ele faz essa função. Mais do que volante. Sim. E ele faz essa função. Eu lembro muito bem nos tempos de Flamengo, é porque eu não acompanhei muito o Matheus França lá na Premier League, mas nos tempos de Flamengo ele fazia isso que o Nuno faz hoje no Vasco, ele pode fazer muito bem. Muito melhor como volante, como você mencionou. O negócio, pessoal, só um minutinho. O pessoal tá preocupado que não sabe se vai ter, sabe o quê? Cadê? O que é? Cadê o que vai ter? Lá vem. Cadê, gente? Cadê? De novo, não. Teve. De novo, não. E teve rápido, velho. Foi logo no primeiro tempo. Eu lembro disso. Ele vai jogar o tal do Nenê? Boa que pergunta. tá no lugar certo. Juventude Nenê. Imagina. Ele vai jogar o Nenê mais velho do Brasil? Eu espero que não. Eu espero que não, disse Lucas Pedrosa. Ô, Pedrosa, tem jogador convocado? Tem. Quem?
Carlos Andrés Gomes e Carlos Cuesta, 2 jogadores que vieram para o Vasco, e isso é muito legal da gente trazer aqui. Quando o Fernando Diniz, eu já falei isso aqui, já trouxe essa informação e vou trazer de novo. Quando o Fernando Diniz liga para esses caras e faz um processo de convencimento, a promessa para esses caras apresentando o projeto é: aqui você vai ter a possibilidade de ser convocado para a seleção colombiana. Para o Carlos Andrés Gomes, ele até usou o exemplo do Arias, e para o Carlos Cuesta a mesma coisa. Porque no momento o Carlos Cuesta estava isolado lá na Galatasaray. Ele não estava jogando lá. Então ele estava perdendo a oportunidade de estar numa Copa do Mundo. Eles vêm para o Vasco, eles contribuem para essa sequência boa que o Vasco teve nos últimos jogos, não nos 2 últimos, mas no pós-Copa, digamos assim, e tá aí. Eles estão convocados disputando uma vaga na Copa do Mundo. Então acho que isso também mostra como esse trabalho do Vasco foi bem feito e os próprios jogadores responderam em campo. Quais são as baixas aí na data FIFA, então, pro Vasco? Carlos Andrés Gomes, Paulo Henrique Cuesta, e o Cuesta. São as 3 baixas, né? A princípio, sim, porque O Vasco vai jogar na data FIFA? Cara, não, eu acho o Flamengo, o Flamengo, o Fluminense, o Fluminense, o Santos. Mas assim, tem que ver o dia do jogo do Vasco pós-data FIFA. Ó, o jogo contra... Porque aí depende também da logística dos atletas, né? Eu posso estar errado, mas aqui... Porque a data FIFA aqui no Brasil é fajuta. O que me aparece aqui é que o Vasco, aliás, a Colômbia joga um amistoso contra a Austrália no dia 14 de novembro, às 10 horas da noite. Data FIFA ainda. Aonde? Às 10 horas da noite. Não sei onde, só vi aqui a partida. Se for na Austrália, por isso que eu perguntei, exatamente. Se for na Austrália... E aí depende do dia eu acho do que jogo não é na Austrália, não. Depende Não do dia do jogo do Vasco pós-data FIFA. Enquanto o A temporada não acabou, mas a montagem do elenco para 2026 já é assunto no Vasco. De acordo com informações do portal argentino Refuerzo Casla, o Cruz Maltino tem interesse na contratação do atacante Andrés Vombergar, de 30 anos, do São Lourenço. O centroavante tem contrato com o clube argentino até o fim da temporada. Com problemas financeiros, o São Lourenço não deverá ampliar o vínculo com o atleta. Segundo o site, o Vasco aparece como uma das alternativas para Vombergar. Nascido na Argentina, Andrés Vombergar tem nacionalidade eslovena, adquirida depois de jogar alguns anos no país. Além do São Lourenço, ele também passou pelo Atlético Fênix e pelo Los Andes, clubes de pequeno investimento no futebol argentino. Na atual temporada, ele entrou em campo pelo São Lourenço em 28 jogos, anotou 9 gols e deu uma assistência pela equipe de Buenos Aires. Bom torcedor Cruz Maltino, agora eu quero saber de você. O atacante Andrés Vombergar é um bom reforço para o Gigante da Colina em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.